Establishment. Vamos de novo discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, no vídeo passado nós falamos sobre establishment. Utilizamos como exemplo a CPI da Covid-19, a posição do STF e vimos que tudo isso ocorre por uma postura mais profunda. Por quê? Porque temos um governo que sim, ele é ou busca ser ou tenta ser anti-establishment. E aí nós temos o próprio establishment se voltando contra ele. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a definição desse termo e fazer uma aplicação à realidade brasileira, para que entendamos bem o que significa, afinal de contas, establishment. Bem, talvez uma definição bastante curta e direta seria esta. Establishment é uma ordem estabelecida por uma ideologia. Entendendo ideologia como a capacidade de tomar um ponto do todo, né, toda a criação de Deus, aí você toma um ponto dessa criação e faz desse ponto o seu todo, o seu universo. O marxismo faz isso com a economia, o liberalismo faz isso com o mercado. Então é quando você pega apenas um ponto e aquele ponto é o seu todo e acabou e o resto é, de certa forma, relativizado. Isso é ideologia, isso é agir conforme a ideologia. E o establishment, portanto, é uma ordem estabelecida de ideologia. É assim que funciona. E o establishment, ele vai atuar em duas áreas importantes da sociedade: a política e os instrumentos de influência. Quando eu falo de instrumentos de influência, eu estou me referindo aqui, por exemplo, à propaganda. Seja ela um outdoor, seja ela o telejornal, seja ela contida num jornal escrito, seja em vídeos, seja onde for. Ali a propaganda, ela sempre trará no seu eixo principal ou no seu alicerce o establishment. Às vezes essa propaganda, ela não trata o establishment diretamente, mas ela está embasada nesta ordem estabelecida. Também vemos como em instrumentos de influência a educação. Então o aluno, quando ele entra no ensino fundamental, no ensino médio e principalmente no ensino superior, ele será o quê? Bombardeado pelo establishment, pela ordem estabelecida. Então não importa se você faz, por exemplo, engenharia e o professor ele entra em sala de aula para ensinar sobre sei lá, derivada, integral, alguma coisa ligada ao cálculo. Mas ele de vez em quando vai falar de política, ele vai estabelecer virtudes e moralidade no comportamento da política e tudo isso embasado em quê? Embasado no establishment. A mesma coisa a medicina. O professor entra para dar uma aula de anatomia, mas de vez em quando ele vai inocular o seu pensamento quanto à política, quanto à sociedade, quanto ao que ele acha virtuoso, o que ele acha moralmente perfeito. Isso é establishment. E a educação é um elemento primordial para se estabelecer e preservar o establishment. Mas também nós temos os famosos influenciadores, que são os artistas, os atletas, e eles simplesmente se aventuram para falar de política, para falar de sociedade. E o que ele está fazendo na verdade? Está propagando o establishment, porque eles mesmos são, de certa forma, vítimas desse processo. Eles acham que aquilo é correto. Claro que existe mau caráter, existe gente que sabe do que está falando, mas não está nem aí, tem apenas pensado no seu próprio interesse, mas também tem gente que é idiotizada, ela simplesmente é tola, ela acha que aquilo de fato é a verdade contundente e ela vai então espalhar isso aos seus influenciados. E esses instrumentos de influência, eles são muito fortes na sociedade. E isso está unido o quê? À estrutura política. E no Brasil, a estrutura política, gente, no seu alicerce, no seu eixo principal, às vezes até omitido, é exatamente o mesmo. É o mesmo pensamento político, populista,
socialista, estatizante. Você vai olhar, olhe para toda a história do Brasil e você verá isto. Verá. Por isso que o atual governo, ele até tenta, eu reconheço isso, ele tenta ser anti-establishment, mas não tem jeito, não passa. Reforma política, não passa. Reforma da Previdência, não passa. Ou passa cheio de remendos. Então não tem como você sonhar com a possibilidade de termos uma mudança de fatos no Brasil de qualidade. Não tem como. E aí a gente vai olhar o Brasil, né, já que eu estou me referindo aqui ao contexto brasileiro, nós vamos perceber o quê? Que essa velha estrutura política ela existe desde sempre. O populismo, o toma lá da cá, a corrupção, políticos que enriquecem com dinheiro público, tá aí, essa é a estrutura. Essa é a forma como eles atuam. E não muda. E não muda porque eles mesmos são legisladores, eles é que fazem as leis. Não há como estabelecer uma mudança significativa, radical e necessária do Brasil por conta dessa mentalidade do establishment, que usa a política como espaço importante sobre a sociedade. Também a mentalidade socialista, o brasileiro ele possui uma mentalidade estatizante, achando que o Estado sim deve cuidar das pessoas. Tem muita gente que se coloca de direita, até conservador, mas diz assim, não, mas o Estado, pelo menos a saúde, o Estado tem que preservar. Como é que fica o povo? O povo fica do jeito que nós vemos aí ao longo da história. O Estado, quando ele toma conta da saúde, tem sido bom, tem sido relevante, com raríssimas exceções, raríssimas, que não justificam o fato do Estado ter na sua atuação sobre o povo a oferta da saúde. São escândalos, são pessoas que morrem nos corredores, nas macas, mas não adianta, essas pessoas dizem, não, mas eu acho que o Estado tem que continuar, mesmo que historicamente tenha sido um desastre, com raríssimas exceções, mas ele continua dizendo, não, o Estado ele tem que manter a saúde para a população. Essa é a mentalidade socialista, ainda que funcional, mas ela é uma mentalidade estatizante, coletivista, não tem para onde fugir. E quando nós olhamos para essa velha estrutura política e essa mentalidade socialista, aí nós temos uma terceira postura, que é a demonização do contraditório. Você acredita naquilo e vai até a morte. Isto não é posição conservadora. O conservador ele é baseado principalmente pela desconfiança, pelo ceticismo, pela incredulidade nos políticos. Por quê? Porque o conservadorismo ele parte de um princípio muito simples. O homem é pecador, o homem ele comete erros, ele é propenso ao erro. Como é que você vai colocar nas mãos de um ser que é propenso ao erro, ao pecado, ao mal, um poder gigante sobre a sociedade? É dessa forma que o conservador olha para a política. Por isso ele sempre desconfia, mesmo aquele político que se coloca de direita ou se coloca até como conservador, há uma desconfiança. Não existe nenhum ismo, não existe lulismo, bolsonarismo, petismo, isso não existe. O que existe é olhar para o governo e ver nele virtudes e criticar os seus erros. O problema é que quando você polariza no Brasil, o que você terá? Você terá um petismo de sinal contrário, o que é um absurdo também. E aí, o que acontece? Ou você só vê defeito naquele político, o que não é honesto, como você também só vê virtude naquele político, o que também não é honesto. Isso ocorre por quê? Por conta de uma construção dessa ordem que busca ser estabelecida na sociedade, que nós chamamos de establishment. Eu não sei se podemos ter esperança de mudanças significativas no Brasil. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu creio que essa velha estrutura política, essa velha mentalidade socialista e essa polarização atribuindo ou 100% de virtude ou 100% de erro e equívoco nos políticos,
a tendência é ser preservada no Brasil. Por isso, diante de toda esta situação e olhando inclusive para o que tem acontecido no mundo, a única coisa que poderíamos dizer é que Deus tenha misericórdia de nós. Bem, obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Você que já é inscrito, por favor, dá uma checada, aperte o sininho, comente e divulgue, compartilhe este vídeo no Facebook, no Instagram, compartilhe nas suas mídias. Se você gosta desse conteúdo, acha que ele é relevante de alguma forma, eu conto com a sua ajuda nesse sentido para que você divulgue cada vez mais este canal, tá certo? Eu creio que isso vai ajudar a que mais pessoas possam refletir e desenvolver um senso crítico, mas um senso crítico baseado na realidade, que é a proposta deste canal. E até a próxima!